Jeová havia dito a Israel que a Páscoa, não apenas a preparação da Páscoa, mas a própria Páscoa completa, se daria no dia 14. Ou seja, o cordeiro morto no dia 14 à tarde não era após o pôr do sol, e sim à tarde, entre as duas tardes que a Bíblia fala, e há evidências bíblicas, inclusive no dia que Cristo morreu, o Cordeiro Pascual foi às 3 horas da tarde, então era a partir das 3 horas da tarde e não depois do pôr do sol. Ali se matava o cordeiro e após o pôr do sol se comia o cordeiro assado junto com pães sem fermentos e ervas amargosas. Bem, meu irmão, será que aquela noite em que Israel comeu a Páscoa já era o início da data 15 de Nissan? Bem, meu irmão, será que aquela noite em que Israel comeu a Páscoa já era o início da data 15 de Nissan? Vamos ver o que a Bíblia diz? Há uma orientação que Jeová deu a todo Israel, inclusive a Moisés e a Arão, para aquela noite em que eles comeriam a Páscoa, que me dá a certeza que aquela noite não era 15 de Nissan, mas ainda era 14 de Nissan. Então, o dia começando de manhã, a data 14 de Nissan, e terminando na manhã seguinte. Êxodo capítulo 12, versículos 22 e 28 mostra isso. Veja só. A ordem para aquela noite da ceia. E tendes de tomar um molho de sopo e mergulhá-lo no sangue na bacia, e tendes de bater a parte superior do portal e as duas ombreiras com o sangue que está na bacia. Bem, olha agora a ordem para aquela mesma noite. E nenhum de vós deve sair para fora da entrada da sua casa até amanhã. Então, a ordem era: vocês pintem os umbrais da porta de vocês com o sangue do cordeiro que vocês mataram à tarde. Depois que vocês fizerem isso, chegar à noite, vocês comam a ceia. E durante esta mesma noite, vocês não devem sair para fora de suas casas enquanto o dia não amanhecer. E durante esta mesma noite, vocês não devem sair para fora de suas casas enquanto o dia não amanhecer, ou seja, até o amanhã. Então note, será que os israelitas fizeram isso? Será que naquela mesma noite em que comeram a ceia de Páscoa, eles saíram de suas casas? Será que eles desobedeceram essa ordem que está aqui, em Êxodo 12, 22? A Bíblia nos dá a resposta, irmão. Veja só, Êxodo 12, verso 28. Subsequentemente, os filhos de Israel foram e fizeram assim como Jeová ordenara a Moisés e a Arão. Fizeram exatamente assim. Então deixa claro que aquela ordem, não saia de dentro até o amanhecer seguinte, foi cumprida. Então, se Israel não saiu de dentro de suas casas naquela noite em que comeu a ceia, só saiu pela manhã, como eles poderiam ter comido a Páscoa no dia 15? A Bíblia mostra em Números capítulo 33 e versículo 3 o seguinte. Acompanhe. Quando a Bíblia diz: E passaram a partir de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, no dia depois da Páscoa, os filhos de Israel saíram de mão erguida aos olhos de todos os egípcios. Israel sai no dia 15, na noite do dia 15. Ou seja, aqui não é a noite que Israel comeu a Páscoa, é a noite do dia 15. Se o dia 14 de Nissan começou no dia anterior, na manhã do dia anterior, isso quer dizer que na noite que Israel comeu a Páscoa não era o dia 15 de Nissan. Pois na noite da Páscoa eles não saíram de dentro de casa. Mas aqui em Número diz que eles saíram na noite do dia 15.
Então, o que dá para entender, afirma o irmão que, de acordo com esse entendimento que a Bíblia dá, os judeus eles estão errados em dizer que o dia começa à noite e estão errados ao aplicar aquele único texto para dizer que todos os dias começam à noite. Depois eu faço um vídeo explicando esse texto, que está sendo deturpado pelos próprios judeus. Então, meu irmão, se Israel, durante a noite de Páscoa, não saiu de suas casas até pela manhã, e a Bíblia diz que Israel saiu do Egito na noite 15 de Nissan, como poderia o dia começar ao pôr do sol e terminar antes do outro pôr do sol? Visto que Israel, na noite de Páscoa, não saiu de dentro de suas casas, conforme Êxodo 12, versículo 22 e 28, enquanto que os judeus acreditam que a ceia de Páscoa é no dia 15 de Nissan. Descasca essa batata aí, meu irmão. Ajuda aí o teu irmãozinho aqui a entender isso.